Mefibosete, um homem aleijado desde a infância, esquecido e desprezado, experimentou uma reviravolta surpreendente em sua vida. Ele foi recebido com honras em Israel, alcançando o ponto de se assentar à mesa do rei. Essa história é amplamente conhecida, pois Mefibosete se tornou um símbolo para muitos, representando a transição da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação, do esquecimento à nobreza. No entanto, é importante destacar que a história não se encerra aqui. A outra parte, frequentemente negligenciada, na qual Mefibosete foi traído, injustiçado e mais uma vez perdeu todos os seus bens. Embora sua trajetória seja exemplar, não se enquadra no tipo de exemplo que as pessoas costumam considerar. Muitas vezes, as pessoas evitam falar, pregar ou cantar sobre essa parte menos lembrada da história de Mefibosete. Talvez seja porque envolve traição e perda, elementos que nem sempre são confortáveis de abordar. No entanto, é fundamental explorar essa parte da narrativa para compreender verdadeiramente quem foi Mefibosete e o que aconteceu com ele, conforme relatado na Bíblia. Se você deseja saber mais sobre essa história completa e descobrir os detalhes muitas vezes esquecidos, convido você a assistir este vídeo até o final. A partir de agora, você terá uma compreensão mais profunda de Mefibosete e de como sua jornada se desdobrou de acordo com os relatos bíblicos. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, emergiu como uma figura crucial na narrativa bíblica. Ele não apenas era o descendente da realeza, mas também carregava consigo uma história intricada que vale a pena explorar. Nascido como o filho de Saul, Mefibosete tinha uma linhagem significativa. Importante ressaltar que ele era filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Além disso, ele era sobrinho de outro homem com o mesmo nome, adicionando complexidade à árvore genealógica. Distinto de seu parente homônimo, Mefibosete, filho de Jonatas, provou sua lealdade quando, durante uma trágica história, Davi entregou homens descendentes de Saul para serem mortos pelos gibeonitas. Nesse contexto doloroso, Rispa, concubina de Saul, demonstrou uma devoção intensa ao acampar ao lado dos filhos mortos, incluindo Mefibosete, para protegê-los da desonra. Curiosamente, Mefibosete, filho de Jonatas, foi poupado da morte naquela ocasião, revelando a lealdade profunda que Davi mantinha para com Jonatas. Essa ação de misericórdia foi fundamental para o desdobramento posterior da história. O nome Mefibosete em si carrega um significado debatido. A grafia original é incerta, com variações como Meribal, Merib-Baal ou Memphi-Baal. Dependendo da interpretação, pode significar desde herói de Baal até aquele que despedaça Baal. No entanto, devido à associação com o termo genérico Baal e sua conotação divina, os escribas judeus substituíram a terminação por Roshete, que significa vergonha. Assim, o significado geralmente aceito é aquele que dispersa ou da boca da vergonha. A trajetória de Mefibosete foi permeada por tragédias e frustrações. Embora tenha nascido num berço de ouro como príncipe de Israel, sua vida foi drasticamente alterada por eventos infelizes. Essa história complexa, marcada por lealdade, tragédia e reviravoltas, revela as nuances da experiência de Mefibosete, um personagem que vai além das aparências. Entretanto, quando Mefibosete tinha apenas 5 anos, sua vida deu uma reviravolta abrupta. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos perderam a vida numa batalha contra os filisteus. A notícia trágica chegou à ama de Mefibosete, que compreensivelmente entrou em desespero diante da perda do avô e do pai do menino, além da virtual destruição da realeza israelita. O desespero da ama levou-a a tentar uma fuga apressada com Mefibosete. No entanto, durante essa tentativa de escape, o menino caiu dos braços da ama, resultando em uma condição de aleijamento nos 2 pés. Mefibosete, então, foi levado para Lodebar, uma localidade na fronteira de Gileade. Esta cidade, situada a leste do rio Jordão,
também era possivelmente conhecida como Debir. Contrariamente à crença comum, Lodebar não parecia ser um local totalmente desprovido de importância. Na verdade, essa região foi palco de disputas entre sírios, israelitas e assírios. A interpretação popular de Lodebar como um lugar insignificante surge da profecia de Amós, que de maneira intencional corrompe o nome ao torcer as vogais do hebraico para significar insignificância. Assim, o profeta usa um trocadilho com o nome para expressar que a suposta conquista de Lodebar por Israel não valia nada. A profecia de Amós aponta para a efemeridade dessa conquista, indicando que Deus levantaria uma nação estrangeira para oprimir a casa de Israel. E de fato, logo após, Lodebar foi conquistada pela Síria. Nesse local, um homem chamado Maquir, filho de Amiel, assumiu a responsabilidade de cuidar de Mefibosete. Mais tarde, Mefibosete também teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete ganhou destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, recordou sua amizade com Jonatas e a aliança feita há cerca de 20 anos. Davi questionou se ainda restava alguém da casa de Saul por quem pudesse mostrar lealdade em honra dessa amizade e pacto com Jonatas. Nesse ponto, Davi adotou um comportamento contrário ao praticado nos reinos da época, buscando um descendente da antiga dinastia, não com o propósito de eliminá-lo, mas com o objetivo de honrá-lo e agir com misericórdia. Naquela ocasião, Ziba, antigo servo da casa de Saul, informou ao rei Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que vivia como fugitivo em Lodebar há pelo menos 15 anos. Alguns intérpretes veem nas palavras de Ziba um certo preconceito, enfatizando a condição deficiente do filho de Jonatas, talvez sugerindo a Davi que ele não valia a pena, sendo uma pessoa inútil pelos padrões da época. No entanto, Davi não se importou com isso e imediatamente ordenou que trouxessem Mefibosete. A atitude de Davi para com Mefibosete pode ser vista como uma representação da graça de Deus que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados, que nada merecem. Ele resgata pessoas que mereciam o juízo e a morte, dando-lhes uma nova vida em sua presença. Posteriormente, Davi acolheu Mefibosete com honra, entregou a ele as propriedades de Saul e permitiu que se sentasse diariamente à mesa do rei. Além disso, Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. No entanto, Ziba não era uma pessoa confiável, longe disso. Durante a revolta de Absalão, quando esse filho de Davi tentou usurpar o trono de seu pai, forçando Davi a fugir de Jerusalém, Ziba se revelou um grande traidor e oportunista. A Bíblia relata que Ziba foi ao encontro de Davi, levando provisões e mantimentos que certamente seriam muito úteis naquele período difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente Mefibosete. Ele disse ao rei Davi que o neto de Saul havia ficado na capital porque cobiçava o reino, acreditando que retomaria o trono de sua família. Tudo indica que Davi acreditou na mentira contada por Ziba, pois resolveu dar a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Isso foi muito grave, pois naquele tempo, frequentemente, o destino de uma pessoa acusada de traição era a morte. Mais tarde, quando Davi retornou a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro do rei para se defender e provar sua inocência. Quando Mefibosete chegou à presença de Davi, o rei perguntou por que ele não havia ido ao seu encontro. Foi nesse momento que Mefibosete teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido a Ziba que selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, uma vez que era aleijado. No entanto, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Inclusive, durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, a Bíblia registra que Mefibosete se lamentou profundamente, conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa atitude foi uma clara demonstração de fidelidade ao rei Davi,
mostrando que em nenhum momento compactuou com o plano de Absalão e que jamais cobiçou o reino. Após escutar a versão da história dada por Mefibosete, parece que Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba, ou seja, Davi não restituiu totalmente. A Bíblia não fornece maiores informações sobre o porquê de Davi ter tomado essa decisão. Alguns estudiosos sugerem que talvez o rei não estivesse disposto a convocar Ziba para prestar contas de sua traição. O motivo para isso pode ter sido o estado emocional fragilizado em que Davi se encontrava naquele momento. Outros intérpretes acreditam que Davi possa ter ficado inseguro quanto à veracidade da explicação contada por Mefibosete. Seja como for, o rei resolveu adotar uma posição neutra como resolução daquele conflito. Surpreendentemente, Mefibosete resolveu abrir mão de toda aquela herança, deixando com que Ziba ficasse com todas as suas propriedades. Ele mostrou que sua verdadeira preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. Nesse ponto, a declaração de Mefibosete ao rei revela o tipo de caráter que ele tinha. A Bíblia relata que Mefibosete disse ao rei: "Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar." Infelizmente, a história de Mefibosete é muitas vezes lembrada apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado que foi tirado do esquecimento para receber uma herança real. Falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se assentar à mesa do rei também é fácil. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, sendo inocente, serviu obrigado a dividir sua herança com um servo traidor. Para muitas pessoas, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel, mesmo quando foi injustiçado e prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida. Mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada, abrindo mão de todos os seus bens materiais e não se importando que seu inimigo pessoal ficasse com tudo que era seu. Realmente, a história de Mefibosete traz importantes lições. No entanto, definitivamente, o foco dessa narrativa não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem justo que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para Mefibosete, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. Mefibosete não colocou seus olhos nas coisas terrenas, mas concentrou sua atenção no propósito soberano de Deus para o seu povo. Para ele, não fazia sentido se assentar à mesa real se o ungido do Senhor não estivesse no trono. O mais importante para ele era a comunhão com o rei, mais do que toda a herança. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Mefibosete na Bíblia. Também vou deixar um vídeo aqui para você assistir sobre a história de Rispa, que foi citada no vídeo. Descubra a riqueza espiritual com nossa oferta especial, apresentando a melhor e mais completa Bíblia. Explore a fundo os personagens bíblicos, mergulhando em suas histórias intrigantes. Além disso, conheça as melhores e piores mulheres da Bíblia para uma compreensão abrangente. Os links para adquirir esses tesouros estão no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.